Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos e queridas, como é que vocês estão aí nesse domingo, nessa manhã de domingo? Bom dia, bom dia, bom dia, espero que vocês estejam bem, sintam-se abraçados. Eu espero que essa semana aí de lua cheia tenha fluído para vocês dentro da medida do possível, da forma mais adequada que a gente conseguiu lidar com as situações. Eu gosto de lembrar sempre que o nosso melhor, aquilo que a gente tem de melhor para trazer para o mundo, aquilo que a gente tem para oferecer de melhor para o mundo, ele vai depender daquilo que a gente pode, daquilo que a gente consegue, daquilo que a gente tem condição de trazer. São coisas que estão ligadas, estão conectadas, né? O nosso desejo pode ser imenso, nossa vontade, nossa disposição, mas muitas vezes a gente não tem uma condição externa, a gente não tem um cenário perfeito, uma pessoa perfeita, um lugar perfeito. A gente não tem o momento adequado e perfeito para poder trazer para o mundo aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, mas isso não significa que os nossos planos precisam ficar parados esperando esse momento perfeito. Não espera mais o momento perfeito para trazer o teu melhor para o mundo. Você pode e consegue, dentro de cada situação, a partir daquilo que você tem em mãos, já começar a vivenciar uma série de experiências, de sensações, de emoções, que vão te auxiliar, inclusive, quando você estiver e de frente para esse momento perfeito, você já vai estar muito mais preparado, muito mais preparada. Não espere o cenário ideal para a sua vida começar a acontecer. Quando a gente entende que é dentro do presente que a gente tem um espaço para trabalhar a nossa força e que esse presente sempre vai estar dentro dessa conexão com o exterior, né? O exterior pode trazer para a gente coisas incríveis. Agora imagina se toda vez que o lado de fora tira, toma, rouba da gente alguma coisa, ou quando ele chega trazendo, colocando pra gente novas peças positivas, coisas bacanas, imagina se cada vez que o mundo traz algo bom, a gente sobe, a nossa frequência sobe. Quando o mundo traz algo ruim, a nossa frequência cai. É isso que a gente chama, na grande montanha russa emocional. A gente fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E aí não é porque o nosso emocional está abalado, não é porque a gente tem uma sensibilidade muito grande ao mundo, não é porque as coisas estão difíceis. É porque nós estamos sentados, repousados, em cima de um ponto extremamente reativo. A gente não consegue trabalhar a nossa conexão interna com a gente descolado do mundo de fora. É claro que o mundo de fora é importante. A gente trabalha muito para construir diversas coisas, mas essa montanha russa emocional, ela está muito mais conectada com o poder que nós entregamos para essas coisas do que de fato com o nosso universo emocional, que às vezes pode ser até bastante equilibrado. O que acontece é que a nossa mente, na leitura dos eventos, começa a gerar um monte de tensão, de atrito, de conflito com o mundo, porque ele não está acontecendo do jeito que a gente imaginou. Eu quero muito um amor na minha vida. Então comece a amar agora, independente de ter uma pessoa ou não, de estar numa boa relação ou não. Transforme a tua conexão afetiva e amorosa com o mundo nesse instante. Se planeje estrategicamente, comece a ativar no mundo todas as suas conexões amorosas. Não espera um momento perfeito. Não deixa a tua mente condicionada ficar te jogando essa ideia que somente quando tudo estiver em ordem, quando tal ciclo terminar, quando o outro começar, é que aí você vai começar a viver sua vida. Não perde tempo mais nesse lugar. Isso sim pode estar te colocando dentro de uma prisão que gera essa montanha russa emocional, essa expectativa com relação ao que vai acontecer. A gente está saindo de uma lua cheia onde
Muitos eventos, muitas circunstâncias, muitas emoções podem ter mexido com você, podem ter atravessado o teu universo íntimo ou o teu universo externo também. Agora a gente vai entrar na minguação. Essa é uma semana de minguação, dia 2, quarta-feira, a gente inicia um ciclo, uma nova fase desse ciclo lunar, que é a minguação. Então lembra que a lua cheia estava aqui no alto, a luz, ela começou a cair, agora ela chegou no meio do ciclo, que é o início, né, do quarto minguante, aí a gente vai até a lua nova, nesse movimento decrescente de luz no céu. A gente vai sentindo que esse movimento também trabalha ou abre possibilidades, se a gente estiver dentro do movimento consciente, para trabalharmos as nossas forças internas. Quando a gente começa a olhar o mundo lá fora, começa a observar esse mundo lá fora e começa a entender que dentro da gente existe também um espelhamento, né, que está acompanhando esses movimentos, fica mais fácil a gente voltar para aquilo que realmente a gente pode dentro de cada situação. Tem hora que a gente gostaria de mudar um monte de coisa, de transformar muitas outras, de começar a cocriar e manifestar coisas incríveis, só que a gente não pode ficar esperando isso, ou aquilo outro, para a gente começar efetivamente a crescer, a trabalhar pelo nosso crescimento. Quais são as circunstâncias que você colocou para você aí? Só depois de tal coisa, você vai começar efetivamente a se movimentar dentro de alguma área, dentro de alguma situação. Quando a gente está dentro dessa mente condicionada, a gente cria uma estrutura de desculpas. A gente cria uma estrutura imensa que nos protege, nos defende da vivência que vai de fato trazer para a gente o crescimento. A gente fica protegido ali, esperando alguma coisa, aguardando um tanto de outras, enquanto isso tem energia aí para você, tem muita energia disponível dentro do teu campo. Com o que você vai essa semana aproveitar essa energia, canalizar e orientar essa força para começar a manifestar no seu mundo. Existe um aspecto que muitas vezes a gente não considera, mas ele acaba interferindo demais, que é essa ideia que a gente tem, às vezes inconsciente, de que só o fato da gente reclamar, da gente ficar pensando que poderia ser diferente, da gente visualizar, né, que tá em falta alguma coisa, tem algo que a gente gostaria e não tem algo que poderia ter acontecido e não aconteceu. A gente acha que só esse movimento de energia, quer dizer, a gente entrar em conexão com isso, ficar pensando, ficar imaginando soluções, ficar fazendo muitas coisas, que isso é um trabalho, e isso não é um trabalho, gente. Trabalho é quando efetivamente a gente vai para a vida tomar ações, posturas, atitudes que vão gerar o nosso crescimento. E o crescimento daqueles e daquilo que está ao nosso redor. Quando a gente começa a entender que não é porque a gente tomou consciência de uma marca mental, de uma marca emocional, de uma dor do passado, que aquilo se cura totalmente. A gente vai ter que começar a vivenciar experiências na nossa vida que nos mostre que nós somos mais do que aquilo que a gente viveu. E como que a gente vai fazer isso se nós estamos protegidos, recuados, cheios de desculpas, de processos de defesa mesmo para vivenciar a vida? Quando a gente vai chegando perto da minguação, e é por isso que eu estou falando isso tudo, quando a gente vai se aproximando da minguação, a gente começa a fazer essas contas internas, mesmo que de uma forma inconsciente. A gente começa a fechar o ciclo. E o momento de fechar o ciclo é a hora que a gente começa a calcular. Peraí, será que eu ganhei? Será que eu perdi? Será que foi bom? Será que foi ruim? Será que deu certo? Será que deu errado? A gente entra nessas métricas e a gente começa a comparar. Às vezes a gente compara a nossa própria vida, às vezes a gente se compara com a vida de outras pessoas, às vezes a gente se compara com o nosso passado. Quantas vezes a gente não fica nesse exercício, né, medindo que ponto nós estamos, e enquanto isso, muito tempo, energia, espaço mesmo de criação está ficando para trás. Na minguação a gente ganha uma chance de transformar muita coisa na nossa vida.
a gente ganha uma chance de soltar um pouco essas métricas e começar de fato a pensar o que eu posso fazer hoje, essa semana, nos próximos dias, para efetivamente eu começar a crescer. Sentir que eu estou nesse movimento de abertura, de alto valor. O que você pode fazer essa semana que vai te colocar lá no domingo que vem para refletir e pensar, caramba, saí do lugar onde eu estava, já cheguei nesse ponto, isso é bom. O que eu posso fazer agora para somar com isso? Enquanto a gente está perdido nessa busca pelo entendimento do que não está dando certo, a gente não pode correr o risco de parar a nossa vida. A gente não pode ficar esperando tal coisa se resolver para aí a gente começar. É uma mente condicionada a esse padrão de perfeição que acaba nos prendendo dentro desse lugar. É hora e é o momento da gente trabalhar esses últimos dias da cheia, esse último ponto de energia, porque na minguação a gente vai começar a fazer um trabalho valiosíssimo, precioso e importante, inclusive para o próximo ciclo, que é esse trabalho de preparar a terra, né? A gente não vai mexer na terra antes de fazer um novo plantio. Depois que a gente fez a colheita, a gente vai ter que trabalhar aquela terra, a gente vai ter que nutrir aquela terra, a gente vai ter que, né, mexer com ela, a gente vai ter que trazer nutrientes, saúde, para aquela terra voltar, de alguma forma, ser um espaço fértil para outras coisas poderem cair, para outras sementes poderem chegar e germinar. Não adianta só a gente sair correndo pelo mundo em busca de sementes. Não adianta só a gente sair pelo mundo em busca de solução, de respostas, de caminho. Não adianta se a gente não fez esse trabalho que a minguação vem lembrando e sugerindo para a gente. Trabalhar essa nutrição, mexer essa terra, revirar essas camadas mais profundas que estão falando sobre os seus processos mais profundos. Mas, além disso, é começar efetivamente a se movimentar, a orientar a sua energia em direção àquilo que você está buscando. Se a gente não tem isso, começamos a murchar. Lentamente a gente vai murchando. As coisas até externas são bacanas. A gente sente uma energia boa, a gente sente as coisas acontecendo, mas a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. A gente precisa ficar sempre correndo atrás de novas distrações, de novos estímulos. A gente acaba se transformando numa máquina que busca isso no mundo porque internamente a gente não consegue sustentar. A gente não consegue sustentar internamente porque a nossa mente está direcionada para esse exercício de métrica, de comparação. Aproveita essa semana. Coloca para você alguns objetivos, não precisa ser nada grandioso, tá? Não precisa ser grandes feitos, não precisa revolucionar a sua vida essa semana, não. Mas aproveita, inclusive, né, que a gente está com um movimento retrógrado de Mercúrio, a gente já está nessa frequência, nessa vibração, aproveita para trazer pontos que são importantes para você que estão abandonados. O que você abandonou aí na sua rotina, no seu cotidiano, nas suas condutas diárias, aquilo que é significativo para você. Aproveita essa semana, aproveita essa minguação para voltar lentamente a reatar laços de compromisso e de confiança. Eu gosto de fazer uma analogia aqui que eu acho que ajuda vocês a entenderem o que é esse processo. Imagina que você acabou de conhecer uma pessoa, começou a se relacionar com essa pessoa e essa pessoa diz que quer namorar com você, quer ter um relacionamento mais sério com você. Você vai abrir um espaço para aquela relação, talvez, se for do seu interesse, para que aquilo aconteça, mas você vai observar o quanto aquela pessoa vai nutrir essa relação, né? De que forma ela vai se esforçar para criar esse espaço que vai ser uma relação. Porque senão não adianta, a intenção a gente tem de monte, mas a pessoa tem que estar nesse movimento, ela tem que estar injetando, né, essa conexão, esse espaço, essa disponibilidade, a pessoa tem que estar injetando, então você vai acompanhar. Assim também como você faz o seu processo, você faz a sua parte, a outra pessoa vai fazer a parte dela. Quando você começa a perceber que aquela outra parte, apesar de muito bem intencionada, ela não está trazendo, né, a porção dela, a porção que cabe a ela para dentro dessa história, se toda vez que ela marca com você, ela desmarca, se toda vez que ela tem um problema, ela desaparece e não te avisa, se toda vez que acontece alguma situação, você não tem com quem conversar porque a pessoa não tem tempo, não tem paciência, não tá, enfim, quando você começa a perceber
que a outra pessoa, ela abandona você com muita facilidade para fazer trocentas mil outras coisas, né? E não é nem você, não é nem um abandono de você, é um abandono dessa proposta que vocês dois ou vocês duas têm em conjunto, certo? Quando a gente percebe isso, a gente começa a entender que aquela história não funciona, não dá para você confiar naquela pessoa, não dá para você namorar com uma pessoa que não faz esse movimento. A gente vai tentar conversar, a gente vai tentar dialogar, vai tentar explicar o que está acontecendo, mas a gente já tem uma ideia, a gente já tem um pé atrás, porque aquela pessoa não está investindo. Imagina isso dentro da nossa relação com a gente mesmo. Imagine isso dentro da sua relação com você mesmo. Quantas vezes você se comprometeu, você criou um plano, uma ideia, e você começou a ter esse comportamento indisponível, distante, né? Você mesmo acaba trazendo para dentro da sua vida essa conexão líquida, que não se concretiza nunca, que não se forma nunca. Você acostuma, você mesmo, a já esperar de você, nos seus processos internos, esse comportamento distante, pouco interessado, qualquer coisa que aparecer na frente vai ser mais prioridade do que aquilo. A gente começa a ter um relacionamento abusivo com a gente mesmo, às vezes, em que muitas vezes a gente não consegue confiar na gente, a gente já tem medo, a gente já tem não um pé, mas dois pés atrás. O que eu gosto de lembrar é que enquanto a gente não trabalha isso, inclusive as nossas relações e as nossas conexões, elas ficam ameaçadas, porque a chance da gente atrair outras pessoas que estão nesse lugar é imensa. Uma pessoa que até bem intencionada, ela vai chegar, mas ela vai ver como você se relaciona com você mesmo, com seus propósitos, com as coisas que são importantes para você, com os seus planos, como que você distribui afeto, como que você mantém as suas conexões. Ela vai perceber e vai, até de uma forma inconsciente, começar a agir com você de uma outra forma, porque com você pode. Com a gente pode, a gente acaba sendo permissivo, a gente acaba de alguma forma criando essa relação com a gente mesmo que não sustenta, não apoia, a gente não dá uma base. Então, quando vem a situação que é a consequência, a gente fica bravo, fica nervoso, fica nervosa, porque a consequência chegou. Né? O efeito bateu na nossa porta. A gente fica muito bravo com isso, a gente fica muito nervoso e fala, caramba, por que eu me esforço tanto, eu trabalho tanto no meu exercício de autoconhecimento, eu tô sempre, né, no trabalho, eu tô sempre ali estudando, eu tô sempre ali praticando, por que as coisas não dão certo? Primeiro, para e pensa como é que tá essa sua relação com você mesmo, como que tá a troca afetiva, amorosa, íntima. Como que tá o teu olhar próspero para a vida? Você está acreditando? Você está nesse lugar em que você consegue ainda perceber margens para você trabalhar com as infinitas possibilidades que nós podemos criar? Não é a vida só que traz as possibilidades na nossa mão. Somos nós que trabalhamos com as nossas ferramentas e criamos infinitas possibilidades para a gente. Agora, se a gente está dentro dessa mente esperando o cenário perfeito, muito possivelmente até essa nossa relação com a gente mesmo tá bamba, tá fraca. A gente acaba perdendo essa consistência. A gente fica na dependência. E inclusive a gente começa a imaginar uma vida perfeita, né? Quando todos esses pontos estiverem ok, aí sim, aí eu vou ter condição de fazer mais atividade física, eu vou ter uma condição de fazer as minhas práticas diárias, eu vou ter condição de começar a meditar. Eu não consigo, não posso. Esse mantra é talvez dos mais poderosos. Acho que é o mantra mais repetido que a gente tem aqui, principalmente no Ocidente, né? Não consigo, não posso, não sei. Não consigo, não posso, não sei. Tira esses mantras um pouquinho da frente, solta um pouco essas afirmações e começa a abrir um espaço para você entrar em conexão. Mas como que você vai fazer isso? Só sentando e ficando ali meditando? Não, no seu dia a dia você vai abrir espaço para escolher você, optar por você, se colocar de alguma forma nesse lugar onde você vai receber atenção, aonde você vai receber essa luz. É desse lugar
jogando sobre você o melhor que você tem, que você vai conseguir entregar o melhor que você tem para o mundo, porque senão não dá. Senão o que você está fazendo, você está pulando uma etapa, você está entregando e não tem resultado. Aí entrega mais. Os resultados são complicados. Aí você entrega mais. Aí vem um resultado que você se assusta, entrega mais. Não é assim. A gente precisa soltar essa ideia de que é nesse movimento de fazer, da mesma forma que a gente estava fazendo antes, que a coisa vai se transformar, e não é. Aproveita essa semana de minguação, aproveita essa força da minguação. A gente veio de uma lua cheia onde muitos processos foram movimentados, aonde muito possivelmente é agora na minguação que a gente vai conseguir digerir aquilo que começou na lua cheia. Aliás, isso é muito comum. É lá na lua balsâmica, no finalzinho da lua minguante, que a gente sente, que a gente muitas vezes consegue perceber o impacto que teve o ciclo anterior. Não tenha pressa agora para definir, mas como que aconteceu, de que maneira aconteceu, não. Viva a minguação desse lugar em que você consegue orientar, o mínimo que seja, a sua energia para reconstituir essa relação primordial com você mesmo, de confiança, de fé, de perceber que você tá ali para você. Eu falo muito isso, né, lá no grupo privado, lá nos nossos encontros diários com a carta do dia. Eu falo muito isso. Escolhe você, fica com você, não no sentido egoísta. Só vou pensar em mim agora e todo mundo vai ter que trabalhar e funcionar na vida para mim, para me satisfazer. Não é isso. A ideia não é essa. É começar a colocar esse exercício de se comprometer e cumprir, de criar uma estratégia que vai te ajudar a crescer sempre. Se a gente não faz isso, quem vai fazer isso pela gente? Se a gente não escolhe todo dia, toda semana, criar uma organização interna que vai nos favorecer a crescer, a trabalhar pelo nosso crescimento, quem vai fazer isso pela gente? E mesmo que você já tenha atingido níveis que são bastante razoáveis, você sabe que não é só isso. Tem muito mais coisa que você precisa trabalhar. Eu não conheço nenhuma pessoa que já chegou no limite de alguma área, de algum tema, de algum assunto. Todos nós sabemos que existe sim muito campo pela frente para a gente continuar investindo. Não se esconda mais atrás da desculpa, eu não tenho certeza, eu estou na dúvida. Eu estou esperando isso ou aquilo acontecer. Não se esconde mais atrás dessa dúvida, dessa necessidade de certeza. Você sabe qual é o caminho que vai te agregar nesse primeiro momento, nesse primeiro instante? Começa por aí, começa com passos pequenos. Muitas vezes a gente cai na dúvida, a gente cai na incerteza porque a gente já está pensando no quadro completo. Pensa nele num lugar menor. Pensa nele no dia de hoje, de amanhã e de depois de amanhã. O que você pode fazer para transformar isso a partir do ponto que você tem, que é o seu, não o do mundo, não o dos outros. Esse é um exercício muito interessante para a gente praticar essa semana, até porque dentro do mapa que a gente tem essa semana, o mapa da lua minguante, a gente vai ter ainda um movimento de extensão de alguns aspectos que a gente trabalhou na lua cheia já, né? Lembra que na lua cheia a gente já estava aí com um aspecto complexo, mais tenso de Netuno com Mercúrio e Vênus. Esses aspectos continuam. Inclusive, essa semana, mais uma vez, né, a carta da Torre apareceu para os piscianos. Isso está muito relacionado lá no nosso grupo no YouTube, tá? Isso está muito relacionado com esse aspecto. Eu estava pensando nisso agora cedo, eu recebi um comentário lá do YouTube e eu fiquei pensando, eu falei, puxa, esse aspecto está pegando diretamente os piscianos ou a área do nosso mapa onde a gente tem a frequência de peixes, onde a gente tem a força de Netuno também, ela está sendo bastante impactada, né, por esse aspecto. A Lua, nessa minguação, ela vai estar até relativamente tranquila, ela vai estar com um bom aspecto com Urano, e por isso que eu entrei aqui já falando para vocês se planejarem com relação às mudanças de conduta, hábitos, comportamentos, invistam nisso. Esse aspecto positivo nessa minguação vai nos auxiliar a finalmente colocar muita coisa nos trilhos de novo, mas isso faz parte do nosso exercício de escolha, tá?
Não é uma coisa que cai do céu, não é porque o aspecto está positivo que vai tudo começar a se encaixar. Mas vai ficar mais fácil a gente conseguir alterar algumas coisas, principalmente coisas que estão relacionadas com o nosso autocuidado, com a nossa conduta, a rotina, cotidiano, aquilo que a gente faz todo dia, tá? Então a gente vai ter um aspecto positivo nesse sentido, mas lua minguante é sempre uma lua desafiante, é sempre uma lua que coloca a gente para precisar lidar com as nossas resistências. Eu tenho resistência, você tem resistência, todos nós temos resistência. E a nossa resistência, ela se chama resistência justamente porque ela consegue se disfarçar. Ela consegue aparecer pra gente de uma forma que a gente nem suspeita que aquilo é resistência. A gente tem certeza absoluta que a gente não tá fazendo porque a gente tá na dúvida. A gente tem certeza absoluta que a gente não sabe. Podem perguntar, 30 pessoas perguntar pra você, você vai falar assim, não sei, não sei, não sei, não sei. Mas quando você para analisar, existe uma resistência que está te impedindo de entrar em conexão com isso. Você vai entender que essa resistência às vezes está aí há muito tempo, porque no momento que você tirar esse véu, você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que tomar uma ação, você vai ter que entrar em movimento. E aí? Como é que você vai fazer isso? Você vai ter disposição, coragem, ânimo? Então não, você prefere ficar nesse lugar onde você está envolvido por essa resistência. A minguação traz esse exercício de resistir. Então, a sugestão sempre na minguação é trabalhar com os nossos pontos de rigidez. Toda vez que você for colocar uma coisa muito rápida, de uma forma reativa, impulsiva, pare e presta atenção. Será que não dá para fazer de um outro lugar? Será que não dá para flexibilizar, para derreter aquela rigidez com que você mesmo está olhando a sua vida, os eventos, os acontecimentos? Será que não dá para você encontrar uma perspectiva interna mais suave, mais doce, mais generosa com você para carregar esse pacote aí que você está carregando há tanto tempo? Para isso você vai ter que encarar as suas resistências, porque o que não deixa a gente entrar nesse processo de crescimento é justamente tudo isso que de alguma forma a gente está alimentando com a nossa energia, a gente está absorvendo dentro do nosso dia a dia, mas que está travando os nossos caminhos. Então, essa é uma minguação interessante para a gente trabalhar todos esses processos, tá? A gente já vai conferir aqui a carta dessa semana. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Deixa eu ver aqui. Bom dia para quem está entrando agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom dia. Trabalho há 15 anos em um restaurante, há um ano resolvi mudar e fui fazer faculdade de educação física. Mai falando. Hoje sou formado como instrutor de yoga e estou movimentando para mudar, mas ainda estou no ramo. Ótimo, aproveita essa minguação justamente para alimentar o seu avatar do trabalho, da conexão, do campo de atuação no mundo que você quer valorizar, que você quer trazer luz. É na minguação que a gente faz isso. A gente trabalha as resistências para alimentar o avatar que a gente quer, que a gente busca, né? Quando eu digo avatar, gente, deixa eu ver se eu encontro uma forma de explicar aqui. Porque muitas vezes as pessoas acham que elas vão deixar a essência delas para poder se transformar em alguma outra coisa, e não é isso. Imagina que nós somos água, e para a gente conseguir exercitar a nossa potência de água, a gente vai precisar de um copo dentro dessa dualidade que a gente vive, né? Dentro dessa dimensão que a gente precisa. Então a gente pega um copo, e a gente vira água e a gente cai dentro desse copo. A gente vai vivenciando as nossas experiências, nosso ego vai crescendo, vai ficando forte. E chega uma hora que a gente acredita que nós somos o copo. E a forma daquele copo, e o contorno daquele copo. A gente esquece que nós somos a água. E que não só a gente pode mudar de copo várias vezes ao longo da vida, como a gente pode em algum momento soltar essa estrutura de ficar dependendo de um copo. Para começo de conversa, a gente não precisa ficar dentro do mesmo copo. A gente pode se recordar que nós não somos o copo, nós somos a água. Quando você vai fazer uma mudança de profissão, você acha que você é toda aquela profissão, aquele trabalho, aquelas atividades, o que você estudou, você está muito identificado com aquilo. Lembra? A luz é generosa. A gente pode ter
quantas profissões, trabalhos e ter sucesso, ganhar dinheiro, né? Conseguir aquilo que a gente busca em qualquer área que você decidir. É claro que tem algumas que vão ser mais fáceis para você por habilidade, capacidade, por sintonia. Outras por sorte, porque chegaram para você e você não quer perder aquela chance. Tá tudo bem. Você não precisa trabalhar só com aquilo que você ama e que conversa com o teu propósito. Não, não, gente. Isso aí é perder a oportunidade também. Muitas vezes aparecem coisas pra gente que vão favorecer a gente em diversos aspectos, vão ajudar inclusive a gente a desenvolver outras habilidades. Aí que tá, a gente não precisa se conectar com o copo. Nós somos a água. A gente precisa de um copo para atravessar essa jornada humana. O copo é essa personalidade, é esse avatar que a gente cria. Mas você pode mudar. Você vai ter que ter um copo diferente em várias fases da vida. Não fica pegado com isso, porque isso daí vai acabar te torturando. Você vai querer se transformar em alguma coisa, mas não pode mudar o copo. Não pode mexer naquilo. Ah, obrigada, Bia. Obrigada, Lua. Nos dias de lua cheia, mesmo eu não conseguindo fazer as coisas que me planejei, desde ontem percebo que estou melhor energeticamente, finalizando as coisas que preciso. Isso já é uma energia aí da queda, né, da luz. Já é um processo, fica mais fácil para a gente trabalhar com as coisas. 7 pets falando aqui, muitos desafios, mudanças necessárias para uma pisciana 100% pisciana como eu. Parece que você está falando diretamente para mim. Então, os piscianos precisam se recordar que eles são a água, mais do que nunca, né? Até porque eu acredito que justamente por esse posicionamento em cima de Netuno, tudo que é aspecto que a gente tem em peixes e o solar peixes está recebendo essa força maior, tá? Ela está nesse movimento de atrito principalmente com as relações, as trocas com o mundo, os deslocamentos, os trânsitos. Bom dia, bom dia. Rita, como soltar a resistência? A Larissa está perguntando. A primeira coisa que você tem que fazer é saber, conhecer essa resistência, né? Porque grande parte das vezes a gente não sabe. Então você precisa se transformar numa observadora, numa investigadora da sua própria vida. Você precisa começar a atentamente perceber os pontos aonde você sente a sua energia decair. Não é que ela cai, ela ganha uma frequência baixa. Aonde tem resistência, tem frequência baixa. Aonde não tem resistência, até os problemas vibram numa frequência mais alta. Frequência alta não significa que é bom, frequência baixa não significa que é ruim. Aliás, existem resistências, por exemplo, você está querendo pular de um penhasco. Aí você vai sentir uma resistência interna muito grande, você tem um instinto de preservação. Então, essa aí não é uma resistência negativa. Eu não gosto muito dessa ideia de negativo positivo, gente, porque cada situação é uma situação, a gente precisa investigar aquela resistência que está chegando. Agora, existem outros processos que a gente percebe claramente que nós mesmos estamos nos sabotando, a gente fica muito tempo envolvido com aquilo e aquilo vai consumindo a nossa força, a gente não consegue atuar em outras áreas e aí começa o drama. O drama é uma forma de resistência. A gente precisa conhecer essas resistências para começar a trazer um movimento que vai liberar isso. Normalmente o que falta pra gente é permissão pra gente soltar as resistências. A gente até conhece elas, mas a gente não se permite. Por que será, né? Aí entra o trabalho todo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você pode trabalhar a resistência de maneira comportamental. Então você vai lá, eu quero comer esse doce, né? É uma forma de resistência ao seu projeto de saúde, vamos dizer assim. Eu tô com vontade, eu vou comer esse doce. Aí você vai, né, faz um trabalho comportamental para toda vez que você estiver na frente do doce, sei lá, você dá 3 pulos para trás. Você mudou o comportamento. Eu tô dando um resumo aqui, tá, gente? É óbvio que não é assim, tá? Tô simplificando aqui. Mas você vai fazer um movimento, você não vai conseguir alcançar o doce, porque você deu 3 passos para trás, né? Então você não vai conseguir mais alcançar, mesmo que você tente muito, você não vai conseguir. Essa é uma mudança que a gente pode chamar de uma mudança comportamental. Dá certo. Você consegue ficar muito tempo sem comer o doce. Em alguns casos, é somente a mudança comportamental que vai nos ajudar num primeiro momento, tá? Eu sou muito favorável a isso. Mas, se a gente não trabalhar outros pontos junto com o comportamental, a gente corre o risco de começar a projetar aquilo que a gente estava fazendo aqui em outra área aqui,
tá? Então, assim, a gente pode e deve trabalhar com todas as nuances, com todas elas. Não existe uma que é melhor do que a outra, até porque nós somos seres, né, que estão sempre mudando e tem facetas diferentes, tudo vale. Mas assim, eu acredito no trabalho com resistência que envolve, além do comportamental, quer dizer, além desse bloqueio, desse movimento em que você se impede de fazer alguma coisa, ou que você compensa com outra, além disso, a gente precisa criar uma consciência maior desse movimento da resistência, tá? Então aí entra o processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Rita, faço aniversário na quarta, dá uma dica do que trabalhar nessa lua minguante, por favor. Sensação de estagnação. A Luana tá falando. Celebre o dia do seu aniversário sem essa pressão de ter que sair da estagnação. Comemore a sua jornada humana. Solta um pouco essa ideia de que você tem que sempre, né, estar nesse lugar. No dia do seu aniversário, você pode só celebrar. Agora, nos outros 364 dias, trabalhe por você. É tudo isso que a gente conversou aqui. Não fica tentando entender por que as coisas não estão acontecendo só, gente. A gente precisa começar a entrar em ação e começar a fazer as coisas acontecerem num outro sentido. Mesmo que a gente não tenha o cenário perfeito em mãos. Você quer um amor? Ah, mas eu não tenho parceiro, eu não tenho parceira. Começa a trabalhar. E assim, existe uma infinidade de coisas, gente. Eu fiquei quase 4 anos trabalhando nesse processo, de uma maneira muito, muito suave, muito leve, muito doce, nesse exercício de entender a afetividade, a amorosidade fora das relações. E como isso pode se transbordar na nossa vida é muito rico. Ah, eu quero um novo trabalho. Então começa a pegar esse trabalho que você tem hoje, começa a trazer essa luz que você vai colocar lá no novo trabalho. Ah, eu quero uma nova condição financeira. Então começa a lidar com o seu dinheiro hoje, entende? É a gente pegar o que a gente tem nesse momento em mãos e começar a transformar. Não adianta só a gente ficar falando, ah, tô estagnada, tô estagnado. Semana seguinte, ah, tô estagnado, tá estagnado. Semana seguinte, ah, tô estagnada, tá estagnado. Aí você faz trabalho, você faz leitura, você faz terapia, mas você de fato não assumiu o compromisso e a responsabilidade. Lembra que eu falei agora no começo sobre o namoro? Como é que você vai namorar com alguém que mesmo tendo a melhor das intenções, mesmo tendo assinado o documento, que não adianta nada, a gente sabe que não adianta nada assinar um monte de papel, um monte de documento dizendo sim, eu quero, sim, eu concordo, sim, eu topo, não adianta nada, se no dia a dia a pessoa não está saindo disso, então não adianta ficar nesse lugar. Aproveita o seu aniversário para celebrar e para criar esse compromisso com você de realmente começar a escolher todos os dias um outro lugar que não seja esse, tá? Rita, moro na casa que era dos meus pais, a Eliane falando. Meu pai faleceu e minha mãe depois nessa pandemia precisou dividir os cuidados dela com a minha irmã. Fico com anseio para arrumar o meu lugar e entender se é o... Aí que tá, é a questão do tenho que entender se é o momento, né? Você tá numa situação, Eliane, temporária. Repete isso para você todos os dias. Vai passar, é temporário, é temporário. Aproveita todos os benefícios e aspectos de luz que existe dentro dessa história, porque vai passar. Você não vai ficar aí muito tempo. Vai passar. Você acredita nisso? Ou você tem dentro de você uma ideia de que as situações ruins com você perduram, que as coisas complicadas na sua vida ficam por muito tempo. Se a gente tem essa crença dentro da gente, que a gente atrai só problema, tranqueira, que não existe amor, que não existe solução, que não existe possibilidade. Se a gente entra nessa crença, qualquer pontinha de agulha já vai ser o suficiente para você ficar ansiosa, para você ficar com esse anseio, com esse medo, será que eu vou, será que eu não vou? Não tá na situação que você está vivendo a questão. Tá nessa conexão que você tem com essa ideia de que as coisas são muito complicadas e são muito difíceis. Vai passar. Você acredita nisso? Você acredita na sua capacidade, na capacidade do universo, do espírito da tua mãe, da tua irmã, de todas vocês juntas? Imagina isso no astral, criando um aspecto de liberdade, de crescimento, de expansão. Solta um pouco essa ideia do ai, eu preciso sair daqui. Eu sei que tá ruim. O que é ruim, eu sei. Mas perceba as outras facetas dessa história, porque se você não fizer isso por você, vai ficar cada dia mais pesado. Vai ficar cada dia mais difícil. E é maravilhoso quando a gente percebe que mesmo dentro de uma situação muito, mas imagina uma situação muito difícil, dentro dessa situação, existe um lugar onde você pode repousar, sem esse anseio, sem esse conflito, lembrando que vai passar. Pode demorar, pode não ser rápido,
Mas a gente sabe lidar, né? Acho que você já sabe lidar com processos que vão levar mais tempo na confiança que vai passar. E enquanto isso, você trabalha por você todos os dias. Você não fica esperando o universo fazer, não. Você faz por você. Você faz pela sua mãe, você faz pela sua irmã, tá? Oswaldia. No dia do eclipse eu tive uma crise de pânico. Percebi que preciso me fortalecer fisicamente porque não adianta estar espiritualmente conectado se o seu corpo não estiver preparado para receber a força. Sim, o corpo é o vaso sagrado, né, que a gente tem para o movimento. Então a gente precisa se fortalecer fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas a gente pode e deve fazer esse processo lembrando do acolhimento com as nossas vivências e com as nossas experiências. O que será que essa crise de pânico quis te mostrar sobre você? Não só coisas que você precisa corrigir, que você precisa arrumar, que você precisa melhorar, não. Pode ser que essa crise de pânico tenha chegado te contando sobre porções suas que estão precisando do seu colo, do seu amparo, do seu cuidado, mas também desse movimento que você colocou de se preparar mais fisicamente, cuida mais do que você come, tá? Cuida bastante daquilo que você ingere, daquilo que você consome. Isso não só comida, tá, gente? Mas também notícias, tempo que a gente passa na internet, aquilo que a gente está trazendo para dentro da nossa vida. Gui Têxtil falando aqui, consegui me conectar com o presente para evitar projeções de ansiedade, mas me sinto desmotivado para ir além do meu namoro. Fechei as portas para outros relacionamentos. Resistência? O que você acha, Gui? O que você acha? Você usou, olha o termo que você usou, fechei as portas. Você, de forma consciente, usou esse termo. Fechei as portas. Você acha que é resistência ou não? Você acha que foi uma fatalidade do universo isso ter acontecido? Quando você fechou a porta. O que você acha? Gui, te falar um negócio. Me sinto conservador demais para um ariano, com lua e ascendente. Ah, não, deixa isso de lado. Não é o mapa que tá colocando essa resistência, nem esse lugar. Não esquece isso. Presta atenção. Você deve ter medo de ser rejeitado. E quando a gente tem medo de rejeição, a gente acaba colocando, né, colocando empecilhos em muitas coisas. Veja só. Imagina o seguinte, você lá atrás teve uma experiência em que você foi rejeitado, em que um relacionamento não deu certo, que você estava muito envolvido ou envolvida, você estava naquela circunstância, você estava naquele movimento maravilhoso ali, pá, acabou, por alguma razão acabou. Naquele momento você decidiu, eu não vou mais viver isso. Né? A gente tem essas ideias brilhantes na hora, eu não vou mais viver isso, vou me proteger, vou me defender. Só que isso não acontece de uma forma consciente. Não é que você senta com papel, com uma caneta e assina lá um documento, eu não vou mais viver. Não. Você pode até falar para você mesmo, para as outras pessoas, não, agora eu vou procurar um relacionamento diferente, eu quero me relacionar com uma pessoa que desde o começo dá sinais que está disponível, blá, blá, blá. Só que de fato você vai percebendo que você vai se fechando. A gente tem que investigar a gente mesmo, lembra que eu falei? A gente tem que ser observador da gente mesmo. Você vai se fechando. A estratégia que você escolheu para nunca mais ser rejeitado é se fechar. Às vezes, a gente escolhe relacionamentos que logo de cara já vão dar errado e a gente fica muito tempo sem se relacionar com ninguém e a gente acha que é alguma coisa que está errado na gente. E pode até ser, não estou dizendo que não tenha uma questão aí, mas existe um mecanismo interno em que você está meio que torcendo para as coisas continuarem assim, você com a porta fechada, fechei as portas do meu coração, fechei as portas do sentimento na minha vida, fechei as portas. Quer dizer, você tem o controle, né? É interessante essa expressão porque é uma expressão de controle. Eu fechei, eu escolhi, eu decidi que ninguém mais vai fazer comigo o que fulano ou fulana fez. Ninguém fará comigo, jamais esquecerei. Eu lembrei do gato, jamais esquecerei. Aí quando você ficar doente, quando você tiver problema de dinheiro, quando tiver um monte de coisa, você vai recordar, você vai ouvir lá longe, jamais. Você não consegue identificar direito o que é, você fica olhando assim, você fala, de onde está vindo isso? Eu não sei mais, não é isso aqui que eu estou vivendo, de onde está vindo? Porque aquilo ficou ali, né? Fechei as portas, fechou a energia, fechou a prosperidade, fecha um monte de coisa e aí quem sofre é a gente.
Aí que tá. Por isso que essa investigação interna é tão importante, sabe? E não fica colocando nada em cima do teu mapa astral, não. Trabalha com o que você tem, o coeficiente de energia que você tem dentro de cada dia, que você vai ver o teu mapa vai começar a se manifestar na tua vida quando você estiver bancando quem você é, tua energia, o movimento dela. Não é um mapa que vai solucionar isso não, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Ah, Eliane, usa esse mantra. Usa esse mantra. Você vai ver que logo essa situação sua aí vai passar. E aproveita tudo de positivo que existe nela. Porque eu acredito muito que a gente cai dentro de algumas situações que a gente fica pé da vida. A gente olha e fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Já não era mais para eu estar, né? Aí vem o egão, né? O ego gigante, a vaidade, o orgulho. Que eu, tão preparada, tão estudada, tão conectado, que eu estou fazendo nesse lugar, porque eu invisto tempo, invisto dinheiro, eu faço tudo isso, mas o que eu estou fazendo de novo nesse lugar? Aí todo dia você vai para o trabalho, o que eu estou fazendo nesse lugar, trabalhando com isso, com essas pessoas? Isso, gente, é um exercício egóico, isso é um movimento do ego, isso não é a tua essência, não é teu espírito que está indignado com o que está acontecendo, porque o espírito não trabalha nessa vibração, tá? A essência, a força do espírito, a força da luz não trabalha nessa vibração de judiar da gente, de colocar a gente nesse exercício de comparação. Não trabalha nesse exercício rude, apertado, de ai, porque eu não devia estar aqui, porque isso é muito... Sim, a gente sabe que é ruim. A gente sabe que tem coisa que não vai dar certo, mas olha, quantas vezes as pessoas ficam encucadas achando que é a força do espírito que está mostrando que aquele caminho não é. Eu não conseguia nem andar, Rita, nem minhas pernas se movimentavam, o tamanho travamento que tinha quando eu estava... Gente, isso não é a força do espírito. A força do espírito, da essência, da luz, ela não trabalha dentro desse processo. Isso é resistência. Isso é uma resistência que está surgindo no teu corpo físico, assim como as doenças, são uma resistência que aparece no teu corpo físico por conta dessa conexão gigantesca que a gente tem com esse movimento egóico. A gente não é o copo. A gente pode soltar essa estrutura de querer ser o copo, de pegar essa forma e ficar ali dentro tentando ser o copo, afasta a gente da fluidez. Aí a gente começa a adoecer fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E a gente fala que é o trabalho, que é o relacionamento, que é as estruturas de vida, do mundo, da situação. Tudo isso, gente, é um espelhamento desse processo, dessa conexão que a gente tem interno. Eu tô todos os dias lá no grupo privado de manhã, né? Essa semana a gente vai ter um trabalho especial, que é a jornada energética, para justamente a gente ativar pontos importantes aí de consciência, que vão liberar uma série de conexões maiores. Mas não adianta a gente liberar as conexões. Você pode ir para o retiro, imagina, um retiro da Guatemala, sei lá, vai fazer lá na Guatemala, fica 3 dias de retiro, tomando só o cacau sagrado da Guatemala, vai ficar lá 3 dias, maravilhoso, maravilhoso, vai ter várias experiências, você vai ter uma transformação de vida e tudo isso, tá, mas se você voltar para tua casa, quando você abrir a porta e você entrar naquele copo de novo, vai ficar só na memória, vai ficar só na lembrança. Aquele dia que a vida mudou, aquele dia que o amor me encontrou, aquele dia que o dinheiro rendeu, né? Aquele dia, aquele é a mesma força do jamais que a gente estava falando agora, sabe? Ai, jamais, é a mesma força do aquele dia lá atrás em que eu fui, é a mesma resistência. Tá prendendo a gente dentro de coisas, tá segurando a gente dentro de estruturas que não são a estrutura do nosso espírito, não é a estrutura da essência, não é o teu self selvagem, livre, solto, que tá aí pronto para ganhar o mundo. Então, o nosso trabalho é esse, todo dia, quebrar esse copo, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí, já vou tirar a carta aqui, gente. A Dani colocou aqui, esses dias uma pessoa veio desabafar, porque moro com a minha mãe e ela me sabota e nada dá certo. Falei, calma, respira, o que tu pode fazer por você agora? Esquece o resto. Em instantes ela achou a saída. Pois é, o que acontece muitas vezes nessas circunstâncias, Dani, é que a gente vai se abandonando de uma tal forma por conta da questão, e não é a mãe, não é o pai, não é o externo, né? É a gente com a gente mesmo, que a gente precisa do ancoramento de uma outra pessoa chegar e dar a permissão
dá sugestão, dá orientação. E nem é que a gente não sabe, a gente sabe. Mas a gente precisa, porque a gente tá tão desconectado, a gente tá tão distante da gente, que o que a gente fala a gente não confia mais. É um namorado que aparece, oi sumido, né? Oi sumida. É essa relação que a gente tem com a gente mesmo. E é aí que quando a gente começa a perceber, caramba, é simples, é fácil. É exatamente, você nem fez nada, né? Não precisa, porque tá dentro da pessoa, tá tudo dentro dela. Eu nunca, gente, em nenhum trabalho que eu fiz alguma coisa que não fosse mexer, tocar, observar algo que já existe dentro da pessoa. No próprio questionário, quando a pessoa responde o questionário do giro energético, o da leitura de tarô, que também tem um questionário para ela responder, quando eu leio, eu já sinto, ó, puf, libera aqui, puf, aqui. Aí vem as cartas só dizendo como ela vai fazer esse trabalho. O que a carta está fazendo? Tá guiando a pessoa na vida? Não. A carta não passa por essas resistências. Ela vai direto no ponto. É claro que quando chega lá do outro lado, a pessoa ouve, ela fica meio assim, ela fala, então tá, né? Ah, tá bom, vou fazer. Pode deixar, semana que vem o frio já passou um pouco, aí parou de chover, eu vou começar a fazer, sei lá o que, entendeu? Mas a verdade é que as respostas já estão dentro da gente, já tá nesse espaço em que a gente tá falando sobre a gente. Não tem nada que tá longe, né? Rita, de onde pode sair essas desculpas que inventamos para o não autocuidado? Pode ser resistência, pode ser uma codependência também, né? O codependente, na verdade, ele acaba criando essa dependência. Se não tem, ele inventa, ele arruma, ele dá um jeito, mas ele tem que estar dependendo de alguma coisa, porque quando ele não está, ele não consegue atuar, ele não consegue nem, às vezes, sair da cama, escovar o dente, nada, né? Não consegue, porque ele tem essa dependência, essa necessidade de estar funcionando para alguma coisa, conectado com alguma coisa, né? Então, às vezes, pode ser isso também, pode ser resistência também, né? Vamos lá, gente, eu vou pegar a carta aqui, eu já volto para as respostas. Vamos dar uma conferida na carta dessa semana, no conselho do tarô, no conselho que chega aqui. Lembrando vocês que tudo que eu falei até agora já está sendo uma canalização de uma mensagem que chega nesse lugar de orientar a egrégora, e a egrégora é todo mundo que passa por esse vídeo, tá? Seja aqui, seja em outros canais, fora da linha tempo-espaço. Não se preocupa com a linha tempo-espaço. Não é porque você não assistiu no dia que não funciona, tá? Depende muito da sua conexão. Quando a gente está conectado, tem coisas que foi feito 40 anos atrás e que está funcionando muito bem até hoje. E vamos trazer essa energia da minguação, essa força maravilhosa de refazimento, de reconstrução, momento de nutrição profunda, para trazer a fertilidade, para trazer o novo para dentro das nossas vidas. A minguação é o berço disso, e o tarô traz pra gente uma mensagem essa semana para nos auxiliar nesse processo. Ó só, a coisa não anda fácil, né, gente? 10 de espadas pra gente, 10 de espadas, mas essa é uma carta que é 10. 10 para quem estuda o tarô sabe, é início de novo ciclo. A gente tem do 2 ao 10, né, dentro dos naipes do tarô. Porque o 10, ele é o 1 mais 0, que dá 1, que é o início do ciclo. Sempre que o 10 aparece, é um sinal que um grande movimento acabou. E a semana passada, se eu não me engano, foi o 8 de espadas, né? Que apareceu. Olha só, a gente já deu um salto, a gente já caiu no 10 de espadas. 10 de espadas é uma carta, eu vou mostrar aqui pra vocês, que tem um cara todo combalido aqui, né? Esse cara aqui passou por poucas e boas, ele já experimentou muita coisa. Só que ele tem um resgate. Vocês estão vendo que tem um animal aqui que está latindo, que está defendendo o espaço? Tem uma escada aqui nessa imagem. Olha só que interessante. Existe um espaço todo preparado para ele sair daqui desse lugar e poder ganhar uma vida nova. O 10 de espadas, ele é essa promessa de que depois de vivido o despertar, a gente consegue encontrar novos rumos. É uma carta que fala muito sobre esse exercício ainda de introspecção, desse olhar mais para dentro, dessa investigação profunda com relação às nossas resistências, aos obstáculos que estão nos segurando num ponto de dor.
10 de espadas é uma carta que fala de uma liberação do sofrimento e da dor que você tem. Veja só, quando a gente fala isso, o pessoal fica bravo. Fala assim, então quer dizer que eu posso liberar qualquer hora essa minha dor na perna, essa minha enxaqueca. Não posso, porque não adianta eu liberar que ela continua aí. Não é sobre isso a liberação. A liberação não significa que porque você liberou, você não vai mais sofrer, você não vai mais pensar naquilo, você nunca mais vai nem recordar da pessoa. Não, não é isso. A liberação é um movimento consciente que você faz dentro de cada momento que você está vivendo uma dor, de transmutar aquilo, de liberar. Você consegue, com a prática, fazer isso de uma forma rápida e cada vez mais eficiente. Tem lá no Spotify, eu tenho um episódio onde eu falo só sobre isso, sobre um momento da minha vida específico que eu tive uma tremenda dificuldade de aceitar que eu precisava liberar o sofrimento. Porque a gente começa a sofrer por estar sofrendo. Então, quer dizer, não é só o fato da gente estar com uma dor, com um problema, com uma questão. A gente sofre porque nós não conseguimos lidar com aquele sofrimento de um lugar mais flexível, mais solto, mais compassivo e generoso com a gente. É como se você tivesse que carregar um pacote que já é pesado, que já é difícil, mas ainda você vai ficar se xingando durante esse processo. Você vai ficar se martirizando mais ainda. E vai ficar se comparando com outras pessoas que não estão carregando aquele pacote. O 10 de espadas é uma carta que traz essa lembrança da necessidade que a gente vai ter nessa minguação. Necessidade mesmo, gente. A gente vai precisar liberar a carga do sofrimento para a gente acessar inteligências, sabedorias, egrégoras maiores, campos astrais que querem ajudar a gente. Muito possivelmente existem várias portas para se abrir ao nosso redor. E quando eu falo isso, não é transformação de vida, tá? Não é ganhar 1 milhão, né? Conseguir a virada, não. Essas portas, às vezes, são ideias, são formas de lidar com as coisas no dia a dia, é o ânimo, é a motivação para fazer, são portas que se abrem que não existiam antes, mas a gente só vai acessar essas portas se a gente conscientemente escolher transformar a nossa conexão com aquilo que a gente está passando. Se nós estamos identificados com o sofrimento, e a maneira como a gente fala do nosso sofrimento já conta isso, já mostra quando é a gente que está acionando esse mecanismo, quando é a gente que está fazendo as coisas. Então, escreva muito e investigue essa sua escrita com esse olhar assim atento. Você vai pegar ali, muitas vezes, não só as suas resistências, mas também essa conexão que te facilita em outras áreas da vida. Não ter um relacionamento afetivo e amoroso, saudável, bacana, te favorece no quê? Não ter nunca a condição de tocar sua vida de forma independente te favorece no quê? Não, Rita, não tem, é só coisa negativa, não tem pontos favoráveis. Tem, senão a gente não ia conseguir ficar dentro dessa situação. Se uma coisa é realmente só aquilo bem ruim mesmo, a gente, rapidinho a gente desloca, mas não é. Quando tem alguns pontos que nos trazem algum tipo de vantagem, algum tipo de favorecimento ou algum tipo de conforto, mesmo que seja um conforto ruim, um conforto que a gente não gostaria de estar substituindo uma coisa por outra, mas a gente acaba ficando. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue fazer essa transformação que o 10 de espadas sugere. É uma carta que pede para a gente liberar realmente as narrativas do passado, para poder construir uma narrativa nova. Está na nossa mão, dentro de cada dia. Não é amanhã, semana que vem, não. É hoje. Hoje. A gente vai fechar essa conversa daqui a pouco. Você vai trazer para dentro do seu domingo, ou da sua segunda, ou da sua terça, sei lá quando que você está assistindo esse vídeo. Mas você vai trazer para dentro do seu dia, nesse momento, que tipo de movimentação nova. Pode ser um olhar, pode ser uma soltura de ombros, pode ser uma mensagem que você passa para alguém. Comece a construir a sua vida como se fosse realmente um texto que você vai construindo de manhã até de noite. Qual história você quer ter no final desse dia? Sim, a gente vai ter obstáculo, dificuldade, a gente vai ficar cansado, a gente vai ficar esgotado por alguma coisa, tudo bem. Mas a gente libera essas experiências. A gente pode aprender a liberar as experiências. A gente pode bancar isso, liberar essas experiências para que outras coisas possam acontecer. Isso é extremamente difícil para quem? Para os controladores, os ansiosos, os preocupados, quem mais?
né? Para aquela pessoa que tem certeza que é ela que vai fazer tudo acontecer. Ela é uma peça central, porque se ela se afastar um pouquinho, a casa cai. E realmente, ela vai construir um mundo que se ela for no banheiro sem avisar, a coisa já acontece, porque foi uma construção feita em cima disso, né? Aí realmente fica tudo muito sensível, fica tudo muito delicado. Essa pessoa, ela tem uma conexão, uma identificação muito grande com o sofrimento. Porque senão, como que ela vai exercer o controle? Se ela, quando passa por alguma coisa difícil, ela logo trabalha aquilo, processa e leva aquilo por um caminho saudável para ela. Não vai dar, porque aí ela vai controlar o quê? Ela vai se preocupar com o quê? Ela vai ter que começar a se ocupar dela mesma. Ela vai ter que começar a se ocupar e controlar a própria energia dentro de cada dia para realizar mais coisas por ela. E é isso, muitas vezes, que a gente está, de forma inconsciente, afastando da gente, né? Esse processo do 10 de espadas é um processo que dá continuidade ao processo da semana passada. Então, isso é um excelente sinal que nós estamos de parabéns, estrelinha, porque a gente conseguiu fazer esse movimento, esse salto evolutivo, né? A gente sai de uma carta e vai para outra. Se eu não me engano, foi o 8 de espadas, né? Que saiu semana passada. Deixa eu responder mais algumas perguntas aqui. Lembrando que toda a conversa que a gente teve nesse encontro, gente, já está falando sobre esse processo aqui, tá? Já é também caminho para a lua minguante, já é caminho para a gente trabalhar com os aspectos mais tensos do céu, já é caminho para a gente iniciar novo ciclo, é momento para a gente começar a trabalhar isso, tá? A Larissa falando aqui, como lidar com as diferenças de criação dentro de um relacionamento? Queria ter paciência de esperar o tempo do outro, mas é difícil. Aí, Larissa, você não vai precisar, é isso que é bom, né? Você não vai precisar trabalhar com o outro, você vai ter que trabalhar com você. Você não aceita as diferenças. Tem a mesma ideia que você tem. Eu sei que é gostosa essa. Voltou? Voltou? Manda um coraçãozinho aí só para saber se voltou. Eita, nós! Eu vou continuar gravando aqui porque tá gravando aqui normal, mas depois vocês me falam aí se tiver travado. Ah, tem coração, tem coração. Ai. Então trabalhe isso daí, viu, Larissa? Isso aí não é uma coisa só sua, isso é uma coisa de todos nós, que nós temos uma tremenda dificuldade em aceitar que o outro é diferente da gente. Aliás, a gente recusa. Se o outro é diferente da gente, a gente fala, não teve liga, não teve química. Às vezes não é isso, às vezes é a diferença. A gente tem uma margem de tolerância para a diferença baixíssima. Porque nem a gente aguenta ser diferente do mundo. A gente quer ser igual a todo mundo, a gente quer ser igual às pessoas de sucesso, a gente quer ser igual àquilo que dá certo. Então a gente não trabalha isso nem com a gente. Então mexe com isso que você vai perceber. É muito interessante a gente viver com pessoas diferentes, com criações diferentes, com culturas diferentes. Dá trabalho? Dá trabalho, mas ao mesmo tempo também é interessante, porque imagina o exercício que a gente tem que fazer para sair do nosso autocentramento, ir em direção ao outro, conversar com ele, perguntar, escuta, mas isso que você faz, por que você faz assim? Você aprendeu com quem? Ah, e como é que era a sua vida, então? Quando você morava com a sua família? Você vai ter que fazer esse exercício. Não para o outro mudar, mas para você poder entender a vida do outro. Você não vai imaginar, você não vai supor alguma coisa. Você vai ter que, curiosamente, investigar o outro como uma caixinha de Pandora constante. Isso é fantástico, isso é sensacional, mas dá trabalho. Dá trabalho. Tem muita gente que prefere viver relacionamentos de outra forma justamente por conta disso. Porque o relacionamento vai exigir esse jogo empático e aberto e disponível para conhecer o outro. Para isso você tem que manter a criança interna, curiosa, aventureira, que não se margeia pelo que acha certo ou errado. Ela é curiosa, ela vai abrir o brinquedo para ver o que tem lá dentro. É nesse lugar que a gente consegue ter relacionamentos interessantes, sabe? A gente nunca decide por conta própria o que o parceiro é. Helly falando, me identificando aqui, a mente fica, porque lembrei dessa pessoa de novo, se já superei de novo. Existe um perfeccionismo, não pode lembrar. Você já deveria ter esquecido dessa pessoa, você já deveria ter começado um outro relacionamento, você já deveria ter emagrecido, você já deveria ter engordado, você já deveria. A verdade é que a gente não obedece. A gente não obedece. Aí que tá, o nosso movimento interno não obedece essas regras nossas. Não adianta. Não obedece.
Esse movimento interno, ele tá aqui para mostrar exatamente aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de cada momento. E se for preciso ele aparecer 3.000 vezes no mesmo dia, ele vai aparecer 3.000 vezes, lembrando. Eu acho isso de uma generosidade incrível do universo. É de uma generosidade incrível do universo. A Rita só dá uns tapas na cara necessários. Ah, Dani, eu sou boazinha, vai. Eu sou boazinha. Carmen, bom dia, amada. Bom dia, Carmen, querida. É bem assim, eu vou pro bar com os amigos, mas estou entendendo que sou errada, esse papo e tudo pra mim. Aí, tá vendo? Aproveita, Carmen, aproveita a minguação e muda esse processo, tá? Eros, caramba, eu estava sentindo energia de espada enquanto você falava sobre resistência. Minguação tem essa cara da energia de espadas, a gente está desde a cheia com essa energia. E por quê? E aí eu falo de um processo intuitivo meu aqui. Por que que a gente está atravessando essas semanas dentro dessa energia de espada? Sempre que a energia de espada aparece muito num jogo, a gente sabe que está sendo preparado um espaço que pode ou não acontecer. Depende do processo da pessoa, né? Eu vejo isso em jogo. Então eu abro um jogo, tem, sei lá, de 4 cartas, 3 são de espada, você já sabe que a pessoa vai passar por um movimento interno mais intenso, mais potente. Se ela fizer o trabalho, a lição de casa de uma forma bacana, ela vai manifestar depois algo que vai precisar daquela habilidade, daquela capacidade que foi trabalhada antes. Então, nunca aparece por maldade carta de espada no jogo, né? Não é crueldade da vida, né? Não é. É um espaço que está sendo preparado e ele é preparado nesse nível sutil, abstrato, do naipe de espadas, para justamente a gente abrir espaço. Algo vai nascer, algo vai chegar, tem alguma coisa rondando o nosso campo energético, mas não pode chegar porque a gente está preso dentro dos mesmos condicionamentos. E aí começa a aparecer cartas como essa, ou como o 8 de espadas também, que já mostram um aspecto mais profundo ainda, né? Qual o nome do título dessa mensagem no Spotify sobre libertação das dores? É alguma coisa sobre a libertação do sofrimento. Depois eu vou colocar aqui nos comentários, tá, Ângela? Eu vou colocar o nome certinho aqui nos comentários. Mas se você entrar lá no Spotify e for descendo, você vai ver alguma coisa sobre liberar o sofrimento. Tá bem assim, liberar ou libertação do sofrimento, tá? Mas depois eu vou colocar aqui nos comentários, aqui no Instagram. Taurinos, como assim? Taurinos, capricornianos, mas não só isso, né? Lembre-se que todos nós temos os elementos, os signos e elemento terra dentro do nosso mapa. Então, isso não é característica só de quem é solar terra. Todos nós temos isso. E aí, esses pontos, eles são, né, movimentados nessa situação. Ai, Carol já partilhou, que maravilhosa! Ela já partilhou aqui, ó, o link no Spotify, ó. Beijo, querida, beijo, obrigada, viu? Obrigada, vocês são sensacionais. Lindo esse brinco de turquesa. Você gostou, Tati? Eu gosto dele, só que ele é pesado. E olha que eu tenho uma orelha que dava para eu carregar, né? Dava pra pendurar um elefante nessa orelha. Olha o tamanho dessa orelha. Mas eu acho esse brinco pesado. E é engraçado que a gente vai ficando mais velha. O brinco pesado a gente não consegue pensar muito bem direito, sabe? Começa a dar uns negócios assim. Aí você fala, não, deixa eu tirar o brinco para eu pensar. Vocês têm isso também, gente? Às vezes eu prendo o cabelo, principalmente quando é com grampo. E, gente, eu não consigo raciocinar direito. Tem que tirar os grampos. Tem que tirar o grampo, tem que soltar o cabelo. Aí eu consigo pensar. Parece que tem uma coisa pesando aqui. Isso tem uma resposta energética também, viu? Isso também fala de um movimento energético. Aqui, no caso, são turquesas. As turquesas estão impactando aqui, né? Estão mexendo com esse campo laríngeo. Estão trabalhando com essa região aqui, que também a gente tem chakras, a gente tem portais aqui, né? A turquesa pode começar em algum ponto, ela deixa a gente mais ativado. Mas como a gente tá já no movimento perto da minguação, eu me permito usar a turquesa. Mas ela mexe, ela altera realmente. Aí a gente tem que ir percebendo. Mas só o peso, às vezes, ou algum objeto de metal, de prata, dessas coisas, a gente sente. O metal, para mim, é complexo, viu? E outra coisa é tiara, que aqui em São Paulo a gente chama de tiara, mas eu sei que em outros lugares do Brasil tem outros nomes, né? Tem nomes lindos, inclusive. Tiara eu não consigo usar, porque aquilo fica me apertando aqui, eu já começo a ficar meio desnorteada, eu já começo a achar que eu tô com algum transtorno, alguma coisa, e não é só a tiara. Tirou, passou. Imagina se eu tivesse que usar chapéu, gente. Se eu tivesse que usar chapéu, eu tava perdida. Ai, gente, que maravilha ter vocês aqui comigo, viu? Ó,
A gente vai ter 3 conversas essa semana, incríveis, incríveis. Olha só, estão falando aqui que entendeu agora porque ficou presa a amores platônicos e projeções de sempre. Olha, Tan, vem para a jornada energética. A gente vai trabalhar 3 dias. O primeiro vai ser trabalhar o chakra do portal de Gaia, que é aquele que fica bem abaixo dos pés. Depois, no segundo dia, a gente vai trabalhar o portal cósmico, o portal da estrela. A gente vai trabalhar o ponto de conexão com o céu, o ponto de conexão com a terra. E aí, preparadinho já, a gente vai no terceiro dia trabalhar a abertura do chakra cardíaco com 4 pontos diferentes, 4 chakras eu vou trazer para vocês. Vai ser sensacional para quem está nesses enroscos de amor platônico, história do passado, estagnação. Aproveita esses encontros, porque olha só, eu não vou deixar esses encontros muito tempo no ar, não. Vai ser só até o momento que começar a comunidade. Começou a comunidade, eu vou fechar e eu vou tirar do ar. Então, aproveita. Eles vão ficar gravados, então se você não conseguir assistir no horário, não tem problema, você pode assistir depois. Mas eu te aconselho, se você puder participar, vai ser às 9 da noite, quarta, quinta e sexta. E o link desses encontros eu vou disponibilizar lá no grupo privado, tá? Tá na bio o link do grupo privado. Entra, já aproveita, começa a ouvir as mensagens. Amanhã a gente vai ter uma mensagem sensacional logo cedo também, tá? Ai, gente, vocês são muito queridos. Eu que agradeço vocês, viu, Yasmin, querida? Olha, vem pra comunidade. Alguém falou que tá precisando de libertação aí, liberação. Vem pra comunidade. A Gisele falando, quando eu faço rabo de cavalo, eu brinco os grandes pesados. Eu fico desnorteada. Eu fico desnorteada. Isso eu puxei da minha mãe. Minha mãe era assim. Eu tô falando, eu tô lembrando dela, porque ela era assim também. Às vezes a gente tinha que chegar em casa e falar pra ela, mãe, tira o grampo do cabelo, porque ela tava impossível. E aí ela brigava com a gente. Dona Mercedes era osso duríssimo. Ela brigava com a gente porque a gente tava falando, mas ela tirava o grampo. Quando passou a briga, ela ia lá e tirava o grampo. Aí ela já ficava mais tranquila. Vira uma antena, né? Se você pensar, vira uma antena energética. Gente, obrigada pela companhia. Obrigada pela partilha aqui com vocês. Semana que vem eu tô de volta aqui no domingo pra gente continuar essa prosa, pra gente ver qual que é a mensagem do tarô, pra gente continuar os nossos trabalhos. Semana que vem já é semana de minguação. Perdão, é minguação também, mas é lua nova, então aí a gente já vai trabalhar com os coeficientes do próximo ciclo, tá? Fiquem bem, se cuidem aí. Obrigada, obrigada, obrigada demais pela companhia e até a próxima, viu? Tchau, tchau, meus amores.